Olá, no ar mais um programa Conexão na Band. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é o impacto das redes sociais na saúde mental, os diversos transtornos emocionais que permeiam o cotidiano das pessoas que de alguma maneira estão de forma compulsiva utilizando as redes sociais. Será que isso tem acontecido com você? A presença em um ambiente virtual que é constantemente agressivo ou tóxico pode desencadear transtornos como ansiedade, depressão, dependência digital, baixa autoestima, transtorno do sono, entre outros. Pesquisas feitas em 2023 mostram que o Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais no mundo. E para falar sobre esse tema de extrema relevância, eu convidei uma pessoa super especial que está aqui conosco hoje, o Igor. Olá. Seja bem-vindo, Igor. Muito obrigado, Ramon. Bom dia. Bom dia, Igor. É psicólogo, mestre em saúde pública e especialista em psicoterapia existencial, pesquisador, entende tudo sobre transtornos emocionais, sobre inclusive as prevenções ao suicídio. Ele é uma pessoa que tem um impacto social muito grande na vida das pessoas e eu trouxe você aqui com muito prazer, com muita honra, para bater esse papo com você, Igor, sobre esses temas, né? O quanto é importante a gente se conhecer mais, Sim. Especialmente diante de uma realidade quase que paralela de redes sociais, que para muita gente, inclusive me parece, pessoas que estão nascendo já na era da informação, as gerações que já estão nascendo com a internet, que parece que elas só vivem essa realidade. É como se elas não conhecessem uma vida mais natural, a interação ambiental de forma mais natural e acabam se perdendo um pouco, inclusive, de si mesmas. Faz Sim. sentido isso? Sim. Da sua própria identidade. O que você tem visto hoje em dia nesse sentido? Os impactos que você tem percebido? Existe um aumento da ansiedade? Existe um aumento da compulsão? Existe um aumento do pânico? Ou até de sinais de depressão nas pessoas provenientes dessa utilização obsessiva até das mídias sociais? Como é que você enxerga isso, Igor? Ramon, muito obrigado pelo convite, né? Gostaria primeiramente de agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse tema tão importante, esse tema tão atual, e a sua fala inicial, ela é muito interessante, ela é muito necessária, no sentido de entendermos o contexto no qual nós estamos inseridos. Nós ainda somos de uma época que é pré esse boom da internet, né? Então a gente tem passado por uma transição. Mas o que falar sobre essa geração que já nasceu em meio a esse contexto? Entender o contexto é importantíssimo para entender os passos que estamos dando, os caminhos que estamos trilhando e o que é necessário para equilibrar essas forças. Então, entender esse contexto nos ajuda a direcionar melhor Sim. esse caminho, a, se necessário e quando necessário, também corrigir as rotas. Sim. Falando desse contexto em que estão inseridas as pessoas, em uma realidade, logicamente existem as pessoas que conheceram a internet após a fase adulta, outros na adolescência, outros já nasceram com a internet, né? Existem várias pesquisas que mostram uma compulsividade, uma compulsão pela utilização e uma quantidade de horas demasiada de utilização da internet e uma hiperestimulação cerebral. Você acha que isso pode estar gerando transtornos nesse sentido de ansiedade, de pânico? Você acha que isso pode estar aumentando esses transtornos? Como é que você percebe isso? Sim, Ramon. É importante entendermos o seguinte, nada está desconectado. Nós somos atravessados
Nós sofremos influência de tudo aquilo que nos cerca e tudo aquilo com o que nos relacionamos, sendo coisas, pessoas, circunstâncias. Então, o uso demasiado das redes sociais ou de eletrônicos, a grande exposição a telas, tem um impacto na nossa saúde física e mental. Isso é inegável. Os estudos dizem claramente, apontam claramente essa relação. O uso excessivo das redes sociais pode levar ao desenvolvimento de diversos problemas. Isso pode ser causado por uma série de fatores, como comparação social, cyberbullying, exposição às notícias negativas, isolamento social e falta de interações sociais significativas no mundo real. Eu trabalhando como influenciadora, trabalhando com a minha marca, eu comunico o que eu quero para os meus seguidores. Então, se hoje eu quero comunicar que eu tô com um produto novo, enfim, eu vou mostrar meu trabalho, eu vou mostrar o produto. Não necessariamente eu fiz isso o meu dia inteiro, né? Acaba que a gente vende um estilo de vida. E, por um lado, isso é muito legal, né? Para inspirar pessoas. Mas, por outro lado, é um pouco complicado, porque eu acho que também traz o lado ruim das pessoas se cobrarem e olharem aquele Instagram perfeito e ficar, nossa, minha vida não é perfeita, minha vida não é assim. Então acaba que acontece uma comparação. Diante dessa realidade que é atual, que é do nosso tempo, Sim. a gente precisa se atentar para comportamentos que visem o equilíbrio dessa utilização. Sim. E para entender, né, a importância desse equilíbrio, a gente precisa aprender também a olhar para nós. Olhar para quem somos, para além da interação com as mídias sociais, na busca de um conhecimento de si, de uma vivência autêntica. Sim. E, acima de tudo, a vivência da realidade tal qual ela se mostra, não somente como é construída no nosso imaginário a partir do contato com as redes que, de certa forma, acabam contribuindo para a construção de uma realidade, eu poderia dizer, um tanto quanto paralela e real. Esse movimento parece um movimento muito da fuga de si mesmo também. Existe um risco, como se fosse um buraco negro, assim, uma busca por um preenchimento de um vazio que é existencial. Uhum. E quando a internet, como meio de interação e comunicação, nos abre portas quase que infinitas de estimulação, de possibilidades, de conhecimento, me parece que é um risco muito grande que aconteça essa fuga da própria identidade, da própria essência, e aí começam as comparações, começam as perspectivas de construção de crenças a partir de um olhar muito para fora de si e pouco para dentro de si mesmo, e isso afeta o sentido. Como é que você vê isso? Sim. Esse olhar para fora, mas antes de falar sobre isso, é importante retomar o ponto da realidade. Eu costumo dizer que a realidade ela é soberana. Ela é implacável. E muitas das vezes as pessoas elas têm dificuldade de lidar com essa realidade, independente do contexto. Às vezes, quando ela olha para o contexto, para a realidade dela, ela enxerga uma realidade dura, uma realidade difícil. E o acesso, o contato com as redes sociais acaba trazendo meio que um conforto, o alimentar de uma possibilidade de uma vida melhor. Quase que uma droga, assim, uma anestesia. Uma anestesia. A gente poderia falar nesse termo, né? Não sei se anestesia seria a melhor palavra, mas nesse sentido, de uma realidade paralela, onde
a realidade é um pouco mais doce, um pouco menos dolorida, né? Ou até um pouco mais alegre. Então, partindo para a questão do sentido, a gente precisa pensar quais os sentidos que a pessoa atribui àquela realidade paralela, quais os sentidos que a pessoa atribui à sua própria realidade, e quais as construções que ela faz para si, projeta para si, dentro dessa relação entre o real e o virtual. Esse papo é profundo, hein? Verdade. Esse discernimento sobre o que é uma realidade paralela, construída, de possibilidades, de comparações, pode distorcer muito a percepção de si mesmo, né? Da realidade, do estado presente, né? Pode desconectar muito a pessoa do presente, do espaço, do tempo, Sim. das suas dores também, né? Quando Sim. elas buscam, então, a partir da sua fala, de alguma maneira, eu acho que uma dosezinha de dopamina e de serotonina a mais na Sim, internet, sim. né? E isso pode gerar também uma compulsão por causa disso, né? Sim. Uma busca em demasia. Eu vejo como pessoas que são acostumadas e mergulham horas e horas e horas e horas na internet, vivem isso o dia inteiro, que até trabalham com isso o tempo inteiro, influenciadores, inclusive, que optaram por ferramenta de trabalho, as mídias, como que quando saem daquela realidade, quando estão sem a conexão da internet, parece que pisam no chão e não sabem lidar com o estado presente, não sabem lidar com a interação social, não conseguem fazer aquilo que os nossos pais faziam, que era colocar a cadeirinha na calçada e ver os carros passarem e dizer dia, bater um papo, comer uma coisa com calma e sentir o ambiente. As pessoas estão vivendo muito virtual e esquecendo o mundo real. Então, essa influência de que a pessoa tem que ter muito, tem que ter mais, sabe, carros milionários, vidas luxuosas, que nem todo tipo de pessoa consegue alcançar, acaba influenciando negativamente na mente da pessoa. Então, assim, eu creio que é muito ruim isso. Pesquisas sobre a influência da mídia na saúde mental revelam que os efeitos do consumo de internet podem ser prejudiciais à estabilidade emocional e, nos casos mais extremos, gerar práticas danosas à integridade da vida. Nesse sentido, tal tema demanda mais reflexão para que as pessoas possam desfrutar dos benefícios da internet, mas sem colocar a vida em risco. Qual é o futuro disso, Igor? Como prevenir os diversos transtornos emocionais nesse lapso de espaço-tempo, essa percepção da realidade dicotômica? Como é que a gente pode caminhar para uma prevenção de problemas, de questões emocionais, linkando também com a busca do sentido? Sim. Eu acredito, Ramon, que um caminho possível para prevenir ou para cuidar é primeiro buscar o entendimento. A gente precisa entender o que a gente precisa tratar para depois tratar aquilo. Entender as redes sociais, as mídias sociais como uma grande vitrine. É uma vitrine que possui uma lógica própria, um algoritmo. Um algoritmo que diz o que passa e o que não passa, o que entrega, o que não entrega. E a gente vê que a existência desse algoritmo desumaniza, tira o caráter do humano e transforma esse humano em um produto a ser colocado numa prateleira. Prateleira essa que, quando esse produto é bem visto, ele é comprado,
e gera para essa pessoa dinheiro, o que fez com que muitas pessoas antes desconhecidas se tornassem muito conhecidas e tivessem uma ascensão social, um ganho financeiro que mudou suas vidas e seus familiares. Então, partindo do ponto desse entendimento, lidar com a realidade, entender quais os limites, primeiramente pessoais e posteriormente da utilização dessa rede. Aonde essa rede pode me levar? Até onde eu posso ir? Entender também que nós vivemos num contexto em que a informação ela circula com muita celeridade, com muita rapidez. Nós somos a geração que tem uma gama de informação absurda num espaço de tempo muito curto. Mas ter muita informação não significa necessariamente que toda essa informação é necessária. Então, além de ter acesso... Problema de qualidade e quantidade. Exatamente, e utilização. Isso. Eu posso ter acesso a N fontes de informação, mas qual informação que de fato eu preciso? Porque talvez eu precise de 1%, de 2% de toda a informação que está disponível para mim. Sim. Então, entender o passo a passo, entender o que me cabe, o que eu busco e o que está sendo oferecido. Só que para chegarmos a esse ponto, é preciso ter um olhar e uma compreensão de si. Saber quem você é, o que te apraz, o que te faz bem, o que te faz mal. Sim. Porque nós vemos aí, não só nas redes sociais, mas através dos diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, das mais diversas ordens, positivas ou negativas, imagens que em outros tempos demoraríamos dias ou semanas para ter acesso, a gente tem acesso Na palma da mão. na palma da mão. Imagens que por muitas vezes são agressivas a nós, que não conseguimos digerir. Que produzem emoções negativas, que associam-se a questões profundas nossas. Sim, E que num turbilhão de informação gera um liquidificador de angústias, né? exatamente. O mundo sem internet era muito diferente. As pessoas se comunicavam por cartas, telegramas e telefonemas. As pesquisas eram feitas em livros, dicionários e enciclopédias. E a televisão e os jornais impressos eram as principais fontes de notícias. Igor, diante de tudo isso, essa necessidade de mais autoconhecimento, de reencontro consigo mesmo, e diante de fatores múltiplos que levam a pessoa a desenvolver um transtorno de ansiedade, ou pânico, ou depressão, o que a pessoa deve cuidar em si mesmo? Qual o nível de cuidado que ela precisa ter? O que ela precisa fazer para que, então, previna o desenvolvimento desses transtornos, o aumento disso em si mesmos? Qual o nível de cuidado? Quais são os limites que a pessoa precisa estabelecer e tratar em si mesma para que ela não desenvolva, para que aquilo não cresça, para que esses transtornos não se tornem ainda mais significativos? A importância desse olhar, que é um olhar de cuidado, se dá a partir do lugar que se pode chegar quando esses transtornos eles não são cuidados, eles podem chegar ao extremo de uma violência auto-infligida. E por conta de vivermos
nesse contexto tão acelerado, tão demandante em vários sentidos, né? Onde o tempo passa e a gente nem se dá conta. E como você disse em um momento anterior, às vezes a gente tem a dificuldade até de parar para saborear o próprio alimento. Sim, Então a gente percebe que são comportamentos naturalizados ou que foram se normalizando, mas que não trazem sim. bons resultados, né? Não, eles, na verdade, eles alimentam essa cadeia essa cadeia evolutiva de um transtorno. As mídias sociais têm o mesmo potencial para viciar, como, por exemplo, álcool e cigarro. Nos Estados Unidos, é empregado o seguinte termo: medo de ficar de fora. Por isso, as pessoas passam horas em atualizações de status. Um hábito que, além de prejudicial à mente, nada lhes acrescenta. Eu vejo muita gente, isso acontece muito, registrando fotos, vídeos de momentos que elas não viveram porque elas estavam registrando. Sim, Então, deixa eu registrar aqui o que seria o momento que eu teria vivido se eu não tivesse parado para ficar registrando. É muito louco isso, né? Parece que é uma necessidade mais de mostrar para as pessoas o que eu vivi. É uma coisa muito de aprovação social, né? Do que viver de fato o momento. Não tem problema tirar uma foto depois, mas não é o que acontece. O prato chega, o prato pode esfriar, mas eu tenho que tirar foto do prato. Aí eu vou, filmo tudo e vivo tudo. E não vive a realidade de fato, a experiência. Isso é incrível. Uma coisa que eu percebo muito no dia a dia comigo mesmo e com as pessoas que estão ao meu lado, seja num almoço, num jantar, num bate-papo, na família, é o automatismo daquele comportamento de pegar o celular toda hora, né? De repente, está no meio da conversa, pum, pega o celular. Ah, por que eu peguei o celular de novo? Estou abrindo o WhatsApp de novo, estou abrindo uma rede social específica de novo. Esse automatismo, essa busca incessante, tem uma ordem química nisso? Tem uma busca por alguma necessidade dopaminérgica, talvez? Por que as pessoas buscam isso, né? É a dificuldade de conviver com o que exatamente? O que está gerando esse comportamento automático, na sua opinião? então, Ramon, você citou o caminho, né, que os estudos apontam em relação à, à busca por essa sensação de satisfação e em termos neuroquímicos, é exatamente a produção dessa dopamina, mas trazendo para o campo mais prático e humano das relações, eu tenho percebido que as pessoas, elas... E eu vou me incluir também. Então, nós, de forma geral, a nossa geração tem dificuldade de lidar com vazio, tem dificuldade de sustentar o desconforto. E o que eu estou chamando de vazio, às vezes, é aquele momento de silêncio. Nós somos ou vivemos num tempo em que temos a dificuldade de olhar nos olhos e sustentar um silêncio. Porque esse silêncio faz muito barulho. Um barulho interno, que às vezes as pessoas não sabem identificar. É isso. Então, é mais fácil eu lançar mão do meu celular. Sair de mim, né? Sair Exatamente. desse lugar desconcertante, É um movimento. desconfortável, É. né? E às vezes esse desconforto, esse vazio, ele é necessário porque o vazio é também espaço de criação. Então, se eu consigo me apropriar de quem eu sou, com minhas qualidades, com minhas possibilidades e também com os meus pontos a melhorar, eu consigo lidar bem. Inclusive, me parece que o vazio, me corrija se eu estiver errado, ele é um espaço-tempo que precede respostas.
que precede soluções, que precede talvez encontros com algumas verdades. Sim, Faz sentido? faz sentido. Então, a importância de habitar o presente, de estar no aqui e agora, sendo você mesmo. O que hoje nós temos uma grande dificuldade de reconhecer e identificar é que somos únicos, porque não olhamos para nós. Estamos aí lançados a toda sorte de instrumentos de comunicação, Comparações. de comparações. Estamos adoecendo por isso, nos tornamos produtos dessas redes, dessas mídias sociais que também. Formatados segundo as estratégias mais perspicazes de marketing, às vezes. Exatamente. Perdendo ou descaracterizando nossa própria humanidade, que é o nosso maior valor. Não estamos falando aqui de perfeição, Claro. estamos falando de autenticidade, estamos falando de individualidade e de um lugar no mundo que é único, que é o seu lugar, que é o meu lugar, que é o lugar de cada pessoa que está nos assistindo. Maravilhoso, Igor. Boas informações nos conectam aos melhores momentos. Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Rio Otton Palace. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana. O Rio Otton Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Rio Otton Palace. Aproveite cada momento. Igor, te ouvir já acalma o coração. Acompanhar o teu mergulho, tua profundidade. É sem dúvida o momento de êxtase aqui do programa. Espero que você também, que acompanhou e que se conectou com a gente hoje, tenha tido a oportunidade de experienciar o seu eu mais profundo, de revisitar questões, perguntas, de refletir acerca da sua própria identidade, da sua individualidade, do quão é importante você se reencontrar com você mesmo, para que você possa então sair para fora, se eu posso dizer assim, e ir ao encontro de novos estímulos, de novas pessoas, e interagir, porque até as mídias, as redes sociais servem para isso, para a gente criar conexões, mas sem a conexão conosco mesmo, não há identidade que possa se conectar a outras identidades, a outras pessoas. Então eu convido você e te desafio a buscar esse lugar de vazio, não numa conotação negativa, nesse espaço-tempo em que você possa se dedicar ao estado presente, a estar presente consigo mesmo, consigo mesma, curtindo um pouco de quem é você, se conhecendo um pouco mais, sentindo um pouco mais o seu momento. E dessa forma, eu tenho certeza que você vai enriquecer a sua vida de sentido, inclusive vai encontrar sentidos. Até o próximo domingo, no Conexão, aqui na Band.